Capítulo 170 O Dom da Vingança, Parte 1. O sol afundou devagar atrás das montanhas, permitindo que a noite caísse sobre o território ocidental. Não muito longe da estrada, o grupo emissário descobriu um pedaço de terra aberta onde eles decidiram montar suas tendas. Não muito tempo depois, uma fogueira estava queimando no centro de seu acampamento, finalmente permitindo que os guerreiros tirassem suas armaduras e estendessem seus corpos cansados. Sentados em volta do fogo, esperaram que o mingau começasse a ferver. Carregando uma panela de água quente, Alicia entrou em uma das tendas. Sacerdotisa, eu trouxe um pouco de água quente comigo. Por favor, use isso para lavar o rosto. Obrigado. Mira sorriu e acenou em agradecimento, depois mergulhou a toalha na água. Amanhã finalmente chegaremos a Bordertovo, e poderemos acabar com essa jornada desgastante. A viagem não foi nada comparada a uma luta contra uma besta demoníaca, respondeu Alicia. Ao contrário do que eu esperava, foi a sua equitação que me fez ter um novo nível de respeito por você. Eu nunca pensei que uma sacerdotisa estivesse tão acostumada a viajar. Ah, isso é normal. Afinal, eu não nasci como uma sacerdotisa. Antes da minha vida na igreja, eu era um mascate, então andar rápido é algo comum para mim. Mira respondeu enquanto limpava o rosto da poeira e do suor do dia. Quando ela terminou, ela entregou a panela de volta para a guerreira. Aqui, você também deve lavar o rosto. Talvez isso ajude você a se sentir melhor. O quê? Alicia ficou surpresa com as palavras inesperadas da sacerdotisa. Isso ainda é sobre a questão do exército de punição de Deus. A sacerdotisa balançou a cabeça enquanto ainda sorria. Seu humor é claramente visível em seu rosto e ainda é claramente afetado pelas palavras de Abras. Mesmo que ela tenha pegado o pote, ela não deu uma resposta. Durante a sua vida você encontrará muitas dificuldades e desafios. Se você não for capaz de ultrapassar esses limites, não apenas a igreja, mas o mundo inteiro sofrerá como resultado. A fim de conter esses terríveis inimigos, às vezes o sacrifício também é necessário. Mira começou a dar uma palestra. É uma escolha difícil, mas nunca esqueça o lema da igreja. Escolha o menor de dois males, Alicia sussurrou. Acima de tudo, unir-se ao exército de punição de Deus era inteiramente voluntário, e quando o irmão de Abras decidiu se tornar um membro do exército de punição de Deus, ele estava bem informado sobre o que isso significaria para ele. Estando preparado para sacrificar-se pela igreja, este foi um dos ideais mais nobres e, para esse sacrifício, seu nome seria gravado para sempre no monumento da glória, sendo espalhado junto com a glória da igreja. Obrigado pela sua orientação, disse Alicia ao levantar a mão direita para o coração. Sinto-me muito melhor agora. O que a sacerdotisa disse estava certo. Para espalhar sua glória, eles dedicaram toda a sua energia a Deus. Independentemente do resultado, os membros do exército de punição de Deus estavam pelo menos seguindo suas próprias crenças. Chegando a essa conclusão, Alicia sentiu como um peso havia sido tirado de seu peito. Nós devemos sair e comer alguma coisa. Até agora eles deveriam ter tido tempo suficiente para fazê-lo, disse Mira rindo. Realmente, nós comemos muito mingau ultimamente, que nossas línguas não conseguem mais provar seu sabor. Felizmente, hoje será o último dia. Alice não conseguiu deixar de rir. Amanhã poderemos aproveitar a hospitalidade pessoal do Senhor e também receber uma refeição suntuosa. Depois de comer seu jantar sem graça, o juiz-presidente decidiu ser o vigia noturno de hoje à noite, e os guerreiros sortudos que não foram eleitos imediatamente entraram em suas tendas, tentando dormir cedo. Alicia não foi uma exceção a isso. Junto com a sacerdotisa, ela também retornou à sua tenda, apagando a lâmpada e cobrindo-se com seus cobertores. Ela não sabia há quanto tempo dormia, mas, em um momento de tontura, de repente ouviu um som abafado, como se um grande objeto tivesse sido jogado no chão. Não muito depois, o som pôde ser ouvido novamente.
Desta vez, ela ouviu algo se chocar novamente como uma armadura. Não era óbvio, mas de forma alguma era apenas uma ilusão que ela poderia estar tendo. Ela abruptamente abriu os olhos arregalados. Levantando-se, Alicia rapidamente agarrou a espada de duas mãos que estava ao lado dela, lentamente indo para o lado da tenda, preparando-se para sentar em um canto e esperar, mas neste exato momento o rugido do juiz podia ser ouvido. Estamos sob ataque. Com esse rugido, que instantaneamente quebrou a quietude da noite, o acampamento imediatamente começou a ferver. Então o som de outro choque alto pode ser ouvido. E com isso, a voz alta do juiz também chegou a um fim abrupto. Não hesitando mais, Alicia rolou para fora da tenda, vendo como a espada do juiz era dividida ao meio. Não era apenas a espada dele, até o próprio juiz tinha sido dividido ao meio, enviando todo o seu sangue para dentro. O céu. Dentro do brilho da fogueira, Alicia podia ver seu corpo sem poder cair de joelhos, lentamente se dividindo em dois e caindo no pé de uma mulher. Parecia que essa mulher, que estava segurando uma espada estranha em suas mãos, era o atacante. Ela tinha coberto seu corpo em um manto preto e seu rosto também tinha sido coberto por um capuz. Dentro das sombras de seu capuz, a única coisa que Alicia podia distinguir eram seus dois olhos dourados cintilantes. Dois outros juízes correram para a frente em uma tentativa de parar esta mulher, mas na frente de sua aterrorizante arma qualquer pensamento de resistência era considerado fútil. O inimigo não só foi capaz de facilmente decapitar um guerreiro, ela também dividiu sua espada em dois também. Ela podia primeiro ouvir o som alto de duas espadas se chocando, e então faíscas e detritos começaram a se espalhar por toda parte, logo seguiu-se com o som de uma espada cortando a carne e então esmagando os ossos. Ouvindo essa cacofonia de pesadelo como sons, seu sangue quase se solidificou. "Bruxa!" exclamou alguém. O inimigo era apenas uma pessoa, sozinho. Ela se atreveu a atacar o acampamento do exército de juízes. Com exceção do poder de um caído, ninguém mais teria sido capaz de fazer isso. "Pegue a sacerdotisa e fuja." Alice de repente ouviu uma voz firme vindo de trás dela. Virando-se, viu que o orador era na verdade Abras. "Você realmente quer que eu fuja e deixe meus companheiros para trás?" Alicia não podia acreditar no que acabara de ouvir. "Ou então a morte dos outros terá sido sem sentido. Parece que você simplesmente não entende isso." Abrams rosnou. "O outro lado não é afetado pela pedra da retaliação de nosso Deus, e isso é apenas o caso se são extraordinários. Então, vou tentar impedi-la, enquanto é sua tarefa trazer a sacerdotisa de volta na direção da Longsomb Stronghold. Lembre-se de sempre usar a estrada, de modo que, caso você tenha encontrado uma caravana, você pode imediatamente pedir ajuda." Então, agarrando sua espada, ele correu em direção ao inimigo. Um extraordinário, sugando um bocado de ar frio. De acordo com as lendas, apenas os membros do exército de punição de Deus são fortes o suficiente para lutar contra eles. Todo mundo que encontra uma bruxa extraordinária tem que procurar imediatamente ajuda da igreja local. Alicia sabia que Abrão estava certo, ficar aqui só transformaria seus sacrifícios em um ato de vaidoso. Vendo que eles já haviam perdido 5 membros, os juízes restantes mudaram sua estratégia. Eles usaram as tendas e o terreno para começar um jogo de captura, tentando ganhar o máximo de tempo possível. Mas Alicia sabia que a força e a velocidade da bruxa eram muito melhores que as de seus companheiros, então era só uma questão de tempo antes que todos morressem. Mordendo a bala, ela correu para a tenda, imediatamente agarrando a sacerdotisa, que ainda estava tentando se colocar no lugar dela, e começou a puxá-la na direção dos cavalos. "O que aconteceu?" Mira perguntou confusa. "O acampamento foi atacado por um extraordinário. Eu preciso trazer você embora." Ela gritou de volta. "Por favor, depressa." No entanto, sem possibilidade de ver a estrada claramente o suficiente durante a noite, tornou-se uma tarefa bastante difícil.
Se eles corressem rápido demais, eles poderiam facilmente tropeçar em uma colisão na estrada, ferindo suas pernas no processo, mas se eles fossem muito lentos, seria fácil demais para a bruxa alcançá-los. Alicia decidiu deixar os cavalos correrem pela estrada, enquanto a sacerdotisa e ela entrariam na floresta, que crescia ao longo da estrada. Tornar muito difícil para o inimigo encontrá-lo sem a ajuda do fogo. Deixando o som das armas colidindo atrás dela, ela puxou a sacerdotisa à mão, contando apenas com a fraca luz da lua para identificar o ambiente ao redor. Sempre se afastando da estrada e mais na direção do centro da floresta, aumentando a possibilidade de eles se encontrarem com animais selvagens como víboras, mas isso ainda seria melhor do que confrontar a bruxa diretamente. Quando os dois tropeçaram no sopé da cordilheira intransitável, Alicia finalmente se sentiu um pouco aliviada. Parecia que a bruxa tinha desistido de sua perseguição. Com exceção de alguns gritos de pássaros, o ambiente estava completamente silencioso. "O que vamos fazer agora?" perguntou Mira. Mesmo sabendo o que poderia acontecer, parecia que ela não estava muito assustada. Vendo como a sacerdotisa estava calma, o coração de Alicia era cheio de admiração. "Sacerdotisa, devemos procurar um lugar para descansar e ficar lá para descansar à noite. Ao amanhecer, retornaremos à fortaleza Longsong e buscaremos apoio de lá. Não deveríamos ir na direção da cidade fronteiriça. A partir daqui, precisamos no máximo de um dia e uma noite para alcançar a fortaleza." "Não", disse Alicia, balançando a cabeça. "Encontrar um extraordinário aqui é coincidência demais. Eu suspeito que o senhor já tenha se associado com as bruxas, e com isso, é muito perigoso para nós irmos para a cidade." "O que você diz faz sentido", mas os olhos da sacerdotisa se tornaram grandes e ela olhou diretamente para trás de Alicia. Vendo sua reação, o coração de Alicia afundou. E de fato, quando ela se virou, viu a bruxa vestida em seu manto negro saindo lentamente das sombras escuras. Seus olhos estavam brilhando como estrelas, e uma coruja pairava sobre seus ombros.